O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com o Evangelho de hoje, nós concluímos o capítulo 5 de São João. Jesus que curou o paralítico em dia de sábado, e Jesus que se apresenta como o Filho de Deus. E diante disso, qual é a atitude dos fariseus, dos doutores da lei, dos saduceus? Eles se fecham a Jesus. Por quê? Porque eles não querem aceitar o testemunho de Jesus. Eles já resolveram dentro deles, dentro de si próprios, que eles não acreditarão em Jesus Cristo, de modo que, independentemente do que ele faça e do que ele diga, independentemente de se eles vendo as obras de Jesus e percebendo que as obras de Jesus estavam preditas nas Escrituras, mesmo assim eles não vão se converter. Por quê? Porque eles se endureceram interiormente e eles não querem dobrar a sua cerviz, né? Nosso Senhor diz que eles são um povo de dura cerviz, de cabeça dura. Então eles não estão dispostos a acreditar. As palavras de Nosso Senhor neste capítulo 5 são palavras duras. Jesus diz primeiramente o quê? Que embora ele não necessite de um testemunho humano que testifique a veracidade das suas palavras, mas embora ele não precise, ele tem. Jesus apresenta João Batista, Jesus apresenta
as suas próprias obras que testificam que ele é um enviado de Deus. Jesus mostra o testemunho do Pai e cita até Moisés, que de alguma maneira, como é que ele diz aqui no último versículo do Evangelho de hoje, mas se acreditais nos seus escritos em Moisés, como acreditareis então, versículo 46, se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu, isto é, a respeito do Messias que seria enviado. Pois bem, então nós vemos que os fariseus, eles estão neste fechamento interior. Jesus diz uma das palavras mais duras da Sagrada Escritura, aqui no versículo 37, quando Jesus diz assim: vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes a sua face, e a sua palavra, a palavra de Deus, não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Isto é, vocês nunca viram Deus, vocês nunca ouviram Deus, porque vocês nunca acreditaram e vocês nunca o tiveram dentro de vós. Isto é, o amor de Deus nunca esteve em vocês. Ele vai dizer aqui no versículo 42, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Crê em Deus Pai. Que palavra dura, duríssima. Por quê? Primeiro porque eles não têm o amor de Deus, porque eles estão tão fechados que os incapacita de receber o amor de Deus. E o amor de Deus não está nele, que a expressão aqui é: mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. E eles não têm também amor a Deus. Por quê? Porque eles não buscam a glória de Deus, eles buscam a glória uns dos outros. Eles não buscam fazer a vontade de Deus, eles buscam fazer a própria vontade. E até quando eles perscrutam a Sagrada Escritura, até quando eles leem a Sagrada Escritura, eles buscam a justificativa para as suas atitudes. Eles buscam a si mesmos e não a Deus. João capítulo 5, versículo 39. Vós examinais as Escrituras. Porque, imagine, um fariseu, um saduceu, um doutor da lei, ele examinava as Escrituras, ele lia as Escrituras, ele, com muitas aspas, eles rezavam as Escrituras, eles eram conhecedores das Escrituras, mas como eles estavam já fechados nos seus pressupostos, eles estavam cegos às Escrituras. Por mais que eles lessem as Escrituras, e por mais que sobre elas eles se debruçassem, eles nunca viam, eles não estavam abertos à luz, e eles não viam a verdade. Continuo, João capítulo 5, versículo 39. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Por quê? Porque vós procurais a glória uns dos outros. E Jesus diz: eu não recebo a glória de um homem, eu não busco a glória de um homem, eu busco a glória de Deus. Em contraposição, os fariseus, versículo 44, Jesus diz: mas como é que vocês podem acreditar? Vocês recebem glória uns dos outros e não buscam a glória que vem do único Deus, mas buscam a glória uns dos outros. Meus irmãos, depois desta pequena introdução a respeito do que o texto diz, nós iremos agora aplicar
isso na nossa vida. Nós vimos aqui então que os fariseus, eles liam as Escrituras, eles se debruçavam sobre as Escrituras, mas eles eram cegos. Por quê? Porque eles estavam fechados em si mesmos, estavam fechados ao amor de Deus, estavam fechados para amar a Deus. E isso acontecia por quê? Porque eles buscavam apenas a glória uns dos outros. Pois bem, quando nós então abrimos a Sagrada Escritura e não procuramos a glória de Deus, o mesmo conosco acontece. Meus irmãos, não existe uma das realidades que mais nos cegam para Deus, que mais secam a nossa espiritualidade, é quando nós abrimos a palavra de Deus já sabendo o que iremos encontrar. Isto é, nós não estamos abertos à novidade, nós não estamos abertos a que Deus nos peça hoje aquilo que ontem Ele não me pediu. Nós não estamos abertos a ver o que até então não tínhamos visto. Nós já abrimos a Escritura, nós já vamos à missa apenas por um ato de falsa piedade, isto é, eu vou por costume, eu vou por ir, mas não ir com aquela certeza de que Deus hoje vai me falar, e pode ser que Ele novamente me fale aquilo que ontem me falou, batendo na mesma tecla para que eu me converta, ou pode ser que hoje Ele me fale o que até então Ele nunca tinha me falado. Agora mesmo eu recordava do exemplo de Santo Antão, que um dia saiu de sua casa para ir à missa, e ele chegou um pouco atrasado à igreja, e chegou já no momento em que o padre proclamava aquele texto em que Jesus dizia: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele ouviu aquilo, e ele ouviu aquela passagem que já ouvira tantas vezes, tantas outras vezes. Ele não era um iniciado na fé, ele conhecia as Escrituras, mas quando ele ouviu aquilo caiu de uma maneira nova no seu coração, e ele percebeu que aquela palavra era para ele naquele momento, e assim ele fez. Então nós precisamos nos colocar em oração e estar dispostos a ouvir de Deus o que nunca tenhamos ouvido até então. Nós precisamos abrir a Sagrada Escritura com a disposição de mudança de vida. Nós precisamos entrar na oração com disposição de mudança de vida, porque se você entra apenas para rezar, isto é, apenas para dizer algumas palavras a Deus, ou ter alguns pensamentos religiosos, isso não é oração verdadeira. Você está fechado a Deus, você não está ouvindo a voz de Deus. Mas se você entra na oração disposto a mudar toda a sua vida, se assim for a vontade de Deus, você estará aberto a ouvir o que Deus quer lhe falar. Percebe aqui como é diferente a postura de quem vai rezar e dizer: eu vou rezar e a minha oração hoje vai ser mais ou menos igual a de ontem, do que quando você entra e diz: pode ser que ao terminar essa oração eu saia totalmente diferente da maneira como nela eu entrei. Diferente no sentido de que de um outro rumo na sua vida. Porque quando eu me encontro com Deus, eu me encontro com aquele que tem a possibilidade e que eu dou essa liberdade, porque Ele é o meu Senhor, dele mudar toda a minha vida. Os fariseus, quando
liam as Escrituras, eles não estavam dispostos a ver nela um sinal de que Jesus era o Messias esperado. Por mais sinais que Jesus desse, por mais milagres que ele realizasse, e vocês vão ver que neste período agora nós já iremos entrar num período em que é toda uma preparação, em que os judeus, principalmente os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, não obstante todos os sinais que Jesus realizar, eles já decidiram, eles vão matar Jesus. Eles não aceitam que Jesus seja o Messias segundo as Escrituras. Por mais que nós hoje leiamos as profecias, vejamos a vida de Jeremias e digamos, nossa, como ela foi parecida com a vida de Jesus. Por mais que nós peguemos lá o livro do profeta Isaías e vejamos lá os cânticos do servo sofredor que nós ouvimos no domingo de Ramos e na Semana Santa, e nós vemos claramente, isto é, nós paramos e até às vezes nos perguntamos, pelo menos eu já me perguntei tantas vezes, mas como é que os judeus, lendo isso, não viam Jesus nesse místico servo sofredor, neste servo sofredor de Isaías? Eles não viam, porque quando nós estamos fechados em nós mesmos, nós nos tornamos cegos para a verdade. Porque quando nós queremos buscar a glória uns dos outros, isto é, quando nós não queremos buscar a glória de Deus, nós nos tornamos incapazes de ver um palmo à frente do nosso nariz. Quando nós estamos procurando a glória uns dos outros, nós não estamos dispostos a mudar a nossa vida. Ora, um exemplo bem prático: se você quer a glória dos seus amigos, isto é, se você busca os aplausos dos seus amigos, se você busca o reconhecimento dos seus amigos, se você busca ser querido pelos seus amigos, simplesmente, como é que você estará disposto a compreender aquela palavra que diz: quem ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim? Como é que você vai conciliar essas duas realidades? Como é que você vai entender aquela palavra de São Paulo que diz: se eu buscasse agradar os homens, eu não seria servo de Deus, eu não seria servo de Jesus? Como é que você vai compreender esta palavra de São Paulo, se na sua vida você é um pacifista? Isto é, você quer a paz, a tranquilidade a todo custo, mesmo que seja ao sacrifício, o custo seja o sacrifício da verdade. Então, se você busca a glória uns dos outros, como assim faziam os fariseus, vejam Nicodemos vai, no início, covardemente procurar Jesus à noite. Por quê? Porque ele não queria, de alguma maneira, bater de frente com os seus companheiros fariseus também. Por quê? Porque se ele claramente reconhecesse Jesus, ele seria, por causa disso, perseguido. Teve que depois, ele é reconhecido como um justo na Sagrada Escritura, sim, mas não por aquela atitude, mas porque progrediu, mas não porque procurou o Senhor às escondidas. Então nós precisamos ter essa atitude, meus santos, e a partir dela, que ela ilumine toda a nossa vida. Então, de você dizer nas suas orações, de você pedir a Deus: meu Deus, ensina-me a procurar a tua glória em tudo, ensina-me a querer te agradar em todas as minhas escolhas. Isso vai ser fácil? Não, isso não vai ser fácil. E se você não rezar, você não vai conseguir. Por quê? Porque você sabe que algumas das suas escolhas vão chocar
e desagradar amigos, familiares, né, parentes bem próximos a nós, mas você busca a vontade de Deus, a glória de Deus. Você sabe que essa postura vai deixar você sempre numa situação meio insegura, porque você já não tem mais segurança, porque já não está, as rédeas da sua vida já não estão mais nas suas mãos, estão nas mãos de um outro, de Deus. E se Ele amanhã quiser mudar toda a minha vida, que assim seja, para a glória dEle. E se Ele, depois de amanhã, quiser mudar toda a minha vida, que assim seja, e que tudo seja para a glória dEle. Mas como você confia profundamente no amor de Deus, você sabe que Ele não será arbitrário. Você sabe que Ele não vai tratar você como eu esqueci o nome daqueles bonequinhos que você mexe, né, com uma marionete. Ele não fará de você uma marionete. Não, Ele ama você. E todas e quaisquer mudanças que para a sua vida Ele apresentar, e tudo aquilo que a você Ele pedir, por mais incômodo que possa parecer, é para o seu bem, porque mais do que você se ama, Ele ama você. Ele morreu por você. Então nós precisamos, meus santos, pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda esta liberdade de nós não querermos ser donos de nós mesmos, de nós procurarmos não a nossa glória, nem a glória uns dos outros, mas de nós procurarmos a glória de Deus. Só assim nós estaremos em condições de ouvir de verdade a sua voz e de um dia ver de verdade a sua face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.